Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, maravilha. Bom, agora ficou bom meu retorno aqui. Que Deus abençoe os irmãos, eu quero aproveitar que os irmãos estão de pé. E se puder abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 28. Se não puder, eu leio para você. 28, Ezequiel 28, versículo 2. Que diz assim: Filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o soberano, o Senhor. No orgulho do teu coração você diz, sou um Deus. Me assento no trono de um Deus, no coração dos mares. Mas você é um homem, e não um Deus, embora se considere tão sábio quanto Deus. Está muito alto, pode baixar um pouquinho aqui, o retorno. Glória a Deus. Aí está ótimo. Com essa leitura eu quero fazer uma oração com você, e vamos orar agora. Eu queria que você levantasse as mãos, orando, e ore pela minha vida, sempre, porque eu preciso das suas orações. Senhor nosso Deus e nosso bondoso Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui para te adorar, para te exaltar, para aprender mais de ti, para crescermos na graça e no conhecimento, para sermos edificados pela tua palavra. Que a tua palavra nos edifique, nos reorganize a cada dia e a cada manhã, e principalmente no momento como este, o Senhor possa nos ensinar com a tua bondosa graça. No nome do Senhor Jesus, nós colocamos diante do Senhor e te agradecemos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Abençoe a nossa casa, nossa família, abençoe a nossa vida, para continuar buscando o Senhor, invocando o teu nome. No nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar-se. Eu quero trazer este assunto deste versículo para a nossa meditação. Nós vamos trabalhar a ideia do texto inteiro, mas não exatamente o texto inteiro. Mas é a partir dessa ideia, desse texto. Obrigado pela luz. Glória a Deus. Obrigado pela água. Este é um texto que trata de uma especificidade das nossas vidas. A maldita arrogância, prepotência, ou o maldito orgulho, que toma conta do ser humano e elas nem percebem. O ser humano é atacado pelo orgulho, mas não sabe disso, a maioria das pessoas não sabem disso. Porque não consegue entender, não consegue detectar de onde vem e como está dentro de nós. E é sobre isso que eu vou falar, baseado nessa ideia que Deus mandou um recado para o rei de Tiro, governante de Tiro. Em outras traduções, príncipe de Tiro, ou seja, alguém que liderava a partir da cidade de Tiro, governava muitas nações. E pelo fato desse rei ter essa governabilidade de muitas nações, ele achava que era um Deus. E assentava no trono de um Deus. E parecia com Deus. E se achava tão sábio quanto Deus. E aí Deus estava dizendo para ele, mas você não é Deus. Ainda que você pensa que conhece as coisas como Deus, mas você não é Deus, você é apenas um homem. E o texto desenvolve a partir dos demais versículos até concluir toda a história a respeito do governante de Tiro. E há alguns historiadores que dizem que esse mesmo governante de Tiro era o mesmo Nabucodonosor. Mas não se tem convicção de que é isso mesmo. Mas vamos lá, a ideia de entender o orgulho que fazia parte da alma do governante de Tiro, e a partir dessa ideia nós entendemos que faz parte da alma da maioria das pessoas da nossa população do século 21. Então o orgulho, a soberba, a arrogância, a prepotência, o egoísmo e a vaidade, ela é uma ferida na alma. E
esse orgulho tem duas faces. A que empina a cabeça e pisa nos demais, e a que baixa a cabeça, expressando timidez e vergonha, e abandona os demais. Tanto os arrogantes que empinam a cabeça abandonam os demais, como os tímidos e os vergonhosos abandonam os demais. Então não tem essa de pensar que arrogante é só os que levantam a cabeça e esnoba dos outros, mas os que abaixam a cabeça e não estendem as mãos para ninguém. E são feridas que vêm para tomar conta da pessoa. No dicionário Aurélio, diz que o orgulho é um sentimento de prazer, de grande satisfação do próprio valor, o valor de si mesmo, e com a própria honra. Então, o que é orgulho? É a soberba do ser humano que se gloria de si mesmo e se acha. Isso é orgulho. E isso serve para o orgulhoso que levanta a cabeça e abandona os demais, e serve para os que abaixam a cabeça e não estendem as mãos para ninguém. E de onde vem o orgulho? Ferida na alma. E quando essa alma está ferida, essa pessoa, ela é levada a tornar-se o Deus de si mesmo. E há muitas pessoas que se consideram o Deus de si mesmo. Ela se acha, ela se basta. A soberba, a prepotência, a arrogância, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, isso tudo é despertado por causa da ferida na alma e são marcas já consolidadas nessas pessoas que foram feridas. E essas pessoas que sofreram as feridas, desenvolveram o orgulho e a vaidade, elas também desenvolvem o desrespeito, elas desenvolvem em si mesmas a desobediência, a insubmissão, a infidelidade, a desonra, a ingratidão. E são pessoas cheias de si mesmos. Pessoas arrogantes são cheias de si mesmos. E com muitas marcas consolidadas já em si mesmo. E é por isso que essas pessoas não conseguem entender que erraram ou que estão erradas. Por quê? Porque são feridas cauterizadas, já incrustadas na sua própria mente. E aí, essas feridas, ela vêm para proteger as pessoas de si mesmo. E desenvolve orgulho como uma forma de proteção das feridas que elas não conseguiram resolver ao longo da vida. E aí eu entro já na primeira grande marca do orgulho consolidada nas pessoas. A primeira grande ferida, a primeira grande marca do orgulho consolidado nas pessoas é algo chamado de prepotência. Prepotência é a ação de quem se acha. A ação de quem se acha. Ou a pessoa que se eleva a si mesmo. Que acha que está num grau superior. E mesmo que a pessoa, por exemplo, ela não pensa conscientemente, eu estou num grau superior, mas as atitudes é que faz a pessoa parecer, para os outros, as pessoas olham e dizem, mas fulano se acha, fulano, Beltrano quer se aparecer. E muitas vezes a pessoa se apresenta como alguém que é humilde e tímido, mas a outra pessoa diz que ela é arrogante e prepotência por causa do comportamento que é a mesma do orgulhoso e do soberbo. E o prepotente, ela tem uma posição. O prepotente, ela tem uma posição. E a posição é parecida com o trator. Atropela todo mundo. Fere as pessoas à sua volta. Pisa nas pessoas à sua volta. E sabe por quê? Porque elas parecem estar numa posição superior. E talvez você conhece gente assim, que está sempre dando na testa de um, reclamando de outro, esnobando um, esnobando o outro, ou até mesmo não querendo ouvir ninguém. E quando alguém pensa que vai dar um conselho, falar alguma coisa, ela diz, olha, já sei disso tudo, não preciso de ouvir isso. Aí eu já sabia. Alguém vai contar uma história dizendo, isso eu já sabia. Você sabia de todos os detalhes? Não, mas eu já sabia. A arrogância, a soberba, toma conta da pessoa
e elas se tornam pessoas prepotentes. E essa prepotência é tão terrível na vida das pessoas, porque elas são capazes de lançar em rosto o bem que já fez. Quando faz alguma coisa, começa a reclamar. Já ajudei tanto, já fiz tanto, já estendi as mãos, mas agora, aí eu fiz isso para você e você vem agora reclamar de mim. Já fiz isso, aquilo, outro, e agora você me despreza. E assim vai. A prepotência faz com que as pessoas tenham o direito de cobrar os bens, ou o bem, ou o favor que um dia fez para aquela pessoa. E elas desprezam as outras pessoas. Despreza, tem muitas maneiras de desprezar, mas o prepotente sempre despreza as demais pessoas. São pessoas sem limites, porque conseguem imaginar ou pensar que são maiores, ao ponto de gritar com as pessoas, imaginando que os outros é obrigado a suportar os seus gritos. E as pessoas fazem isso porque não têm a mínima noção de que são prepotentes. E cobrando sempre as outras pessoas. Cobram o que não faz, e quando faz, cobram porque deveria ter retorno. Agora é minha vez de receber de volta, e a pessoa não dá a mínima para o que eu já fiz. Essas são pessoas prepotentes. E não estendendo muito os assuntos da prepotência, Pedro tem uma palavra, ou melhor, Tiago, capítulo 3, versículos 7 e 8, diz assim: porque toda a natureza de bestas, feras, de aves, de répteis, de animais do mar, se amansam e foram domadas. Mas o ser humano, ele não tem limite. É um mal que não se pode refrear. Tem a língua cheia de veneno. A língua do ser humano é cheia de veneno, está sempre machucando um, machucando o outro, ofendendo um, fazendo o outro, gritando com um, gritando com o outro. E quando não grita, vira as costas, não tem a ação de gritar, mas vira as costas e fica de mal por meia hora, por meio dia, por 2 dias, por uma semana, e alguns não querem mais conversar e conversam apenas o necessário porque estão feridas e ferindo. Isso é resultado do orgulho que desenvolveu a prepotência nas pessoas. E talvez você conhece gente assim. E aí, Romanos capítulo 12, versículo 16, diz assim: tenham uma mesma atitude de uns para com os outros. Isso é o que deve ser para nós. Não sejam orgulhosos. Não sejam orgulhosos. Porque quem é orgulhoso não tem a mesma simetria na atitude de uns para com os outros. E aí a Bíblia diz assim: mas estejam dispostos a associar as pessoas de posição inferior. Não diz pessoas inferior, mas de posição inferior. O que é posição? Nível de trabalho ou de organização. Elas não têm o mesmo nível, não é o gerente, é o limpador. A Bíblia diz: estejam dispostos a pessoas de posição inferior. Não são pessoas inferiores, mas de posição inferior. Isso é diferente. Não importa se você é o líder principal ou se o outro é um líder que não é o principal. Isso não faz diferença, que a pessoa não é inferior. Posições podem ser superior. Posições, e não pessoa. Todos somos iguais. Pelo menos é isso que a Bíblia nos orienta a fazermos. E aí a Bíblia complementa isso dizendo: não sejam sábios aos seus próprios olhos. Porque muitas vezes, o que a pessoa sabe aos seus próprios olhos? É quando ele gosta de dar conselho, mas não gosta de ouvir conselho. Quando ele não pede opinião, e quando alguém dá opinião, ele diz: não, você não sabe de nada. Você não sabe nem o que está falando. Você não entende desses negócios. Isso é comigo, eu entendo disso. Você não entende. Você nem estudou para isso. Mateus 23, 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Mas aquele que a si mesmo se humilhar, esse será exaltado. Então não há recompensa para o orgulhoso, para o prepotente. A recompensa é para os humildes. 1 Pedro 5 e 6 diz assim: da mesma forma, jovens, sujeitai-vos aos mais velhos. Não sejam, ou melhor, sujeitai-vos aos mais velhos
e sejam humildes uns para com os outros. Os sujeitem aos mais velhos, mas aí a palavra é tanto para os mais velhos como para os mais novos. Sejam humildes uns para com os outros. Não é porque é mais velho que não pode ser humilde com os mais novos. Só está dizendo, jovens, sujeitem-se aos mais velhos e todos vocês sejam humildes uns para com os outros. E olha só, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo das poderosas mãos de Deus, para que Ele, no seu tempo devido, vos exalte. É Deus quem levanta. Mas o prepotente, ele mesmo se coloca numa posição superior para poder criticar e pisar nos outros. E acha que está tudo certo. Por que ele não vê defeito? Porque ele não consegue olhar para si mesmo, ele não consegue enxergar. E o que é que encobre esses defeitos? A ferida que uma vez aconteceu e ele não conseguiu resolver as feridas que carregou ao longo do tempo. A segunda grande marca da ferida, do orgulho, é a soberba ou a altivez. Soberba e altivez são duas coisas parecidas, que vêm com a mania de grandeza. Talvez você conheça pessoas que têm a mania de grandeza. Isso não é difícil, porque o ser humano, de forma geral, ela quer encobrir a ferida da sua alma, e aí ela desperta a mania de grandeza, que é a altivez. E são pessoas que muitas vezes existem em todos os lugares, existem no mundo político, no mundo jurídico, no mundo, social, esportivo, em todos os lugares, inclusive no mundo eclesiástico. Na esfera de igreja, de forma geral, você encontra muita gente que é orgulhoso, altivo, que se acha ou que tem a mania de grandeza. Você já deve ter visto pessoas que dizem assim, Deus fala comigo, como se Deus não falasse com os outros. E pessoas que dizem, Deus é que comanda a minha vida, Deus é que me governa, como se Deus também não governasse os outros, não tivesse interação com as outras pessoas. Ele se acha o único intermediário. Se você quiser ouvir Deus, tem que me ouvir, porque eu é que tenho as revisões, eu que tenho a revelação. Já viu pessoas assim? Você encontra direto na internet pessoas que se acham. Eu já conheci pessoas assim, com a mania de grandeza. E aquelas pessoas que dizem, eu só obedeço Deus, eu não obedeço os homens, eu quero saber o que Deus manda fazer, e não o que os homens mandam fazer. E sabe quais são essas pessoas? Aquelas que não querem obedecer à autoridade, que não querem obedecer à liderança, elas se acham no direito de dizer, eu só obedeço Deus, mas não obedeço à autoridade. Como se os pais não fossem autoridade. Se alguém disser que ama a Deus e aborrece seu irmão, diz a Bíblia, é mentiroso, nele não está a verdade. Não há como alguém dizer que é fiel a Deus se não for fiel aos seus pais, por exemplo. É impossível. Quebrar a autoridade de liderança paterna é quebrar a comunicação com Deus. Não há possibilidade de Deus receber pessoas que não se humilhem diante de autoridade. E quando a pessoa diz, eu só escuto Deus e não os homens, eles querem fugir de autoridade e não tem como estar diante da presença de Deus desta forma. E são pessoas que se arrogam a dizer que só faz a vontade de Deus, só faça o que Deus manda, quando na verdade elas só querem dizer, olha, não conte comigo, não fale nada para mim, porque você não sabe nem metade do que eu sei. Tiago 4,14, parte B, diz assim, o que é a vossa vida? Sois simplesmente como a neblina que aparece e logo se desfaz e vai embora. Em vez disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos, trabalharemos, fazemos isto, aquilo, e o Senhor vai nos guiar até o fim. 2 Coríntios 10, 17 e 18. Aquele, porém, que se glorie, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas aquele a quem Deus aprova, este será aprovado. E ainda Provérbios 16, 18, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Então, a Bíblia trabalha incessantemente contra o orgulho.
E todos os filhos do orgulho, que é a soberba, a arrogância, a prepotência, a vaidade, o egoísmo, são coisas que atormentam as pessoas e levam as pessoas para o fracasso, e elas nem sabem por que perdeu o relacionamento, por que perdeu o casamento, por que perdeu o filho, perdeu o pai, perdeu a mãe, por que perdeu o relacionamento com Deus, porque não escuta mais Deus, por causa da soberba. Se achou, e quando se acha, Deus derruba todos os que se acham. A terceira grande doença do orgulho chama-se vitimismo. Vitimismo. E é essa a parte que vem daqueles que se diz humilde, daqueles que se diz vergonhoso, são os tímidos. E a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Isso os irmãos já cansaram de ouvir, já cansaram de ler, que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Porque os tímidos são essas pessoas atacadas e feridas pelo orgulho, e aí elas desenvolvem a timidez como um grande orgulho de não estender as mãos para ninguém, de não apoiar, de não ajudar e de não interagir, nem tampouco de aceitar um desafio. Por exemplo, você fala, olha, vamos ter um trabalho, eu queria saber, você pode tomar conta disso? Não, eu não posso, eu não dou conta. São essas pessoas que são os tímidos. Não, eu não consigo, não conta comigo, não me escala, não quero liderança de nada. Essas pessoas não querem se envolver em nada, são os tímidos. E os tímidos não herdarão o reino dos céus. E os tímidos é o excesso do orgulho. São pessoas que reclamam, murmuram, semeiam contenda e se nega em ajudar, se nega a apoiar. Está sempre, eu vou cuidar só da minha vida. Eu não preciso me envolver com a vida de ninguém. Eu não preciso me envolver com nada. Eu vou cuidar da minha vida. Ninguém me toque, ninguém mexa comigo, porque eu vou cuidar só da minha vida. São egoístas. Isso são egoístas. Pessoas que só querem cuidar de si. Não querem ajudar a cuidar de ninguém. Isto é o verdadeiro egoísmo. São pessoas que se acham e dizem aos outros, e dizem para os outros, se virem. Você que se vire. Eu não tenho nada a ver com a sua vida, não tenho nada a ver com isso, não tenho nada a ver com aquilo. Não conte comigo. Deixa eu cuidar do meu negócio, não me chame para nada. Pessoas egoístas ou tímidas, elas não estão dispostas a associar pessoas de posição inferior, porque elas se acham. Ela se acha tanto que se ele vê alguém mais alto, ele diz assim, esse pode ser que seja alguém que está fazendo coisa errada, deve estar roubando, por isso que está enriquecendo. Pessoas que têm esse vocabulário são esses tímidos, ou são esses vergonhosos, são essas pessoas que não desenvolvem a vida e acham que quem cresceu, cresceu roubando. Então elas não se envolvem, elas não se entregam, elas não querem saber de nada. E ainda diz, ninguém tem dó de mim, ninguém me apoia, ninguém me ajuda, ninguém me socorre. Por que eu tenho que ajudar os outros? Porque eu tenho que ter dó dos outros se ninguém tem dó de mim. Você já deve ter ouvido isso de alguém. E eu não tenho obrigação. Eu não tenho obrigação nenhuma. Eu quero fazer a minha parte, eu não tenho obrigação. Eu não tenho obrigação de ajudar, de construir, eu não tenho obrigação. São pessoas que se protegem em cima de falas que protegem a sua própria vaidade, o seu próprio orgulho, e elas não sabem que foi ferido, e aí não querem ajudar, mas é por causa da ferida que desenvolveu o orgulho, e esse orgulho as deixam como se fossem tímidas ou vergonhosas, mas é algo terrível. É a marca do orgulho. E essas pessoas têm algo muito complicado. E que é uma grande marca do orgulho, chamado ingratidão. São pessoas que é ajudado e depois vira as costas. São pessoas que não sabem agradecer. São pessoas que ela é ajudada e ajudada. O dia que a pessoa retira a ajuda, ela vira as costas e começa a falar mal de quem estava ajudando. Agora não quer mais saber de mim. Agora arruma outro colega. Agora é outro amigo. Agora não quer mais nem sequer conversar comigo. E começa a falar mal de quem estendeu as mãos. Ela recebe ajuda. O dia que parou a ajuda, começa a difamar quem estava ajudando. O pai cria, e aí ela cresce. Quando cresce, vai embora e diz, eu não quero nem saber da casa do meu pai. Lá, muita confusão, muito problema. Eu não quero nem saber. Não volto mais lá. São pessoas arrogantes, prepotentes, que viram as costas. Quem deu mamar, criou, comeu e bebeu desde o ventre da mãe. E quando fica velha,
quando cresce, organiza a sua vida e não volta nem sequer para passar o Natal com a mãe. São pessoas arrogantes, prepotentes e que desenvolveram feridas na alma e abandonam as pessoas no meio do caminho. Talvez você conhece gente assim. Então, e a ingratidão é o desprezo que se dá aos desafetos, ou desprezo às pessoas que um dia estenderam as mãos. Judas 1,16 disse: estes são murmuradores, queixosos da sorte, andando segundo as suas próprias concupiscências, cuja boca diz coisas arrogantes. E quando admira as outras pessoas, o faz por causa dos interesses. Quando tem interesse, aí começa a elogiar. Oh, fulano é gente boa, porque tem interesse. O dia que acabou o interesse, ele começa a falar mal. Elogia na frente e fala mal pelas costas. Talvez você já viu gente assim. 1 Pedro 2:1 diz: deixe, pois, toda malícia, todo engano, fingimento e inveja. Deixe tudo isso e deixe também todas as murmurações. Êxodo 17:3. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir da terra do Egito para nos matares neste deserto, tanto a nós, como os nossos filhos, como também o nosso gado? Eles comeram e beberam desde que saiu do Egito, Deus sustentando com tudo que tinha. Mas de repente eles resolveram dizer: você nos trouxe para matar nesse deserto. Que ingratidão! Que ingratidão! Mas aí Deus disse uma palavra para eles: olha, isso já está no livro de Números 14:27. Neste deserto cairá o cadáver de todos vocês que murmuraram contra mim, aqui nesse deserto. Esse é o resumo do versículo 29. Todos os cadáveres vão cair nesse deserto. Sabe por quê? Porque murmuraram contra mim. A murmuração é um veneno terrível, gente. Reclamação. Fica ali: não dá, não gosto, e que não sei o quê. Esse louvor está ruim, ninguém canta direito. Ixi, e começa a reclamar da vida, reclamar das coisas. A comida tem muito sal, agora está muito doce. Está muito seco esse arroz, que não sei o quê. E começa a reclamar da vida. Pessoas vitimistas, não concordam com nada. Se não tiver tão bem cozido o seu arroz, ela acha que é protesto contra ela. Ela não consegue ir lá e pôr de volta, cozinhar mais um pouco, mas sabe reclamar. Consegue arrumar tempo para reclamar, mas não arruma tempo para poder reorganizar a alimentação que gostaria que fosse do seu jeito. Talvez você conheça gente assim. Romanos 1:28 e 29. Esse texto diz que as pessoas não se importaram em ter conhecimento de Deus. E por causa disso, Deus os entregou a sentimentos terríveis. E essas pessoas se tornaram murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Deus entregou os sentimentos terríveis porque não se importaram em ter conhecimento de Deus. Se tem um negócio que todos nós precisamos, é conhecer a Deus, para Deus não nos entregar sentimentos terríveis. Sentimento de arrogância, prepotência, soberba, de ingratidão, de tédio. São sentimentos que atacam a pessoa que abandona o conhecimento de Deus. Todos nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, para que Deus não nos abandone aos sentimentos desastrosos. Sentimentos desastrosos, esses que estão aqui, são sentimentos que as pessoas adquiriram porque não quiseram ter conhecimento de Deus. Tem alguém comigo aí? Não quiseram ter conhecimento de Deus e Deus os abandonou à própria sorte. Aí, Salmo 101, versículo 5. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu destruirei. E aquele que tem olhar altivo, a altivez, a soberba de coração, eu não suportarei. Não vou tolerar os que têm coração soberbo ou altivo. Então nós estamos falando aqui de pecados que arruinam a pessoa e a pessoa nem percebe, porque parece que faz parte do comportamento do dia a dia.
Ela não percebe que está sendo atacado por um espírito maligno que tomou conta da sua vida desde quando sofreu a ferida, e ele encobriu a ferida e não tratou a ferida, e agora a ferida os leva a ser arrogantes, prepotentes, soberbos e vitimistas, ou murmuradores, reclamões. A quarta ferida que eu quero colocar nesta manhã aqui para você, da soberba, chama-se arrogância. Os arrogantes são os donos da razão. Já viu pessoas que são donos da razão? Tudo ele tem razão. Ganha todas as discussões, ganha todas as brigas, e está sempre dizendo o que fazer, e não aceita a sugestão, e está sempre no controle de tudo, e se acha realmente o dono da razão. Talvez você conhece gente assim. Ele se acha o expert em tudo. Tudo ele sabe. Tudo ele é especialista. Ele é especialista em cozinhar, em lavar, em passar, especialistas em trabalhar nisso, naquilo, outro. Tudo que toca no assunto é especialista. São os experts em tudo. Não aceita opinião, nem ser ensinado por ninguém. Se alguém quiser ensinar alguma coisa, ele diz: eu já sei, pode deixar comigo que eu já sei. E não, nem fala desse negócio comigo, que você não entende muito. Eu posso até te dar uma aula sobre isso, se quer falar comigo. Deixa quieto. Ele não busca conselho. Não aceita ajuda de ninguém. Mas essas pessoas são bons para dar conselho. Tudo ela quer se meter. Se tem alguém que está fazendo uma coisa, ele fala: por que você não faz desse jeito? Por que você não faz daquele outro jeito? Não, está errado esse jeito que você está fazendo. Você tem que fazer assim, assim, assim. Está sempre se metendo em aconselhar todo mundo. Mas vive com uma vida arruinada e não arruma nem sequer a sua própria situação emocional. Provérbios 29, 23 diz: a soberba do homem o abaterá. Essa soberba, essa arrogância o abaterá. Mas o humilde de espírito obterá honra. Provérbios 18, 13: o temor do Senhor é aborrecer o mal. A soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa eu aborreço, diz o Senhor. Isaías 2, 17: e a arrogância do homem será humilhado. A arrogância do homem será humilhado. E a altivez, que é essa soberba, se abaterá. E só o Senhor será exaltado naquele dia. Vai chegar um dia, meus irmãos, que todos nós vamos chegar lá perante Deus. Mas a nossa arrogância, prepotência, soberba, timidez, tudo isso não haverá como ter espaço no dia do acerto de conta. Não terá espaço nenhuma dessas coisas. A gente vai chegar lá para acertar conta com Deus, porque todos nós vamos morrer. Vamos chegar lá e aí vamos acertar conta. Esse negócio de achar que é alguma coisa, acaba tudo ali. Na verdade, acaba tudo quando a gente morrer. Porque o dia que a gente morrer, a gente não consegue fazer mais nada. E nem haverá como alguém fazer mais nada por nós. Aí, depende de onde for a nossa alma, a gente vai pensar assim: ô mulher, ore por mim. Ô marido, ore por mim. Meu filho, ore por mim. Meu pai, ore por mim. Me ajuda. Já era. Já foi. O dia que morrer, decreta seu destino ali. E aí, a hora que chegar diante do Todo-Poderoso para prestar conta, não vai valer de nada essa coisa de que eu entendo, eu que sei, que não sei o que, você não sabe de nada. Não haverá espaço para nada disso. O que vai valer é essa humildade de saber que só Deus é o Senhor e que nós precisamos nos encher de Deus para chegarmos lá. Porque se nós quisermos morar com Deus, precisamos começar a morada hoje, aqui e agora. A gente tem que trazer Deus para a nossa casa, porque um dia nós queremos ir para a casa dele. Traga Deus para a sua casa, porque um dia você vai querer morar na casa dele. Mas tem gente que coloca muita coisa em casa, mas não coloca Deus. E vai querer ir para a casa de Deus, porque todos nós queremos ir para a casa de Deus. E é lá no céu, a casa é lá. Jesus diz assim: olha, eu vou preparar para vocês lugares, e quando eu for preparar, eu voltarei para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. E nós queremos ir estar com Ele. E esse lugar de estar com Ele é para os humildes de espírito, para aqueles que se humilham perante o Senhor. Deixa eu te falar um exemplo aqui de alguns homens que foram arrogantes, soberbos, prepotentes. Alguns homens. O nosso primeiro exemplo aqui é Caim. Caim,
ele sofreu a primeira ferida que ele sofreu, a ferida de Caim foi no altar, foi na oferta. Foi a ofertar a Deus, ali nasceu a ferida quando ele foi ofertar para Deus. Nem sempre que fazemos as coisas para Deus, fazemos de todo o coração, porque se fizer de todo o coração, não haverá pecado, foi o que Deus disse para Caim. Se você tivesse feito a coisa certa, não haveria pecado, mas você fez de forma errada, o pecado já está às portas. E aí Caim ofertou para Deus, e Deus não aceitou a oferta dele. Aí vem Abel e dá oferta para Deus, e Deus recebe a oferta de Abel. Caim, que já estava chateado porque Deus não havia dado nenhuma resposta, quando Deus recebe a oferta de Abel, aí ele fica magoado. Aí Deus volta para ele: Caim, por que você está magoado? Se você tivesse feito a coisa certa, estaria tudo bem, mas você não fez a coisa certa, o pecado já está à porta. Mas é responsabilidade sua cuidar da sua mágoa. É você que tem que cuidar da sua mágoa. E ele não cuidou. Foi lá e eliminou a concorrência. Concorrência de quê? Deus recebeu a oferta de Abel, ou seja, Deus recebeu Abel. E agora ele estava matando Abel para ver se Deus recebia ele. Eliminando concorrência. Tem gente que elimina falando mal. Fala mal do pai, da mãe, do tio, do vizinho, do tio, do patrão, do empregado, do colega, eliminando concorrência. Falar mal é uma tentativa de eliminar concorrência. E aí, Abel então cometeu esse pecado. O segundo exemplo aqui da soberba é o texto que nós lemos do rei de Tiro. Mas na verdade é de Lúcifer, porque ali havia duas pessoas em uma só. Esse texto de Ezequiel 28, Deus fala com o rei de Tiro, mas ao mesmo tempo está falando com Lúcifer, porque Lúcifer estava dentro do coração do rei de Tiro. O rei de Tiro era alguém possesso, não aquele possesso que as pessoas, quando vai orar, ele fica possesso e cai pelo chão. Não é esse possesso, é aquele da inteligência. Aquele da inteligência, como tem alguns políticos, alguns governantes, alguns homens de negócio e tal. Você tem muita gente que, até mesmo alguns religiosos, acha que é o dono da razão. E aí, o rei de Tiro. Aí Deus fala então com o rei de Tiro. E no capítulo inteiro, Deus coloca muitas coisas contra o rei de Tiro. Que na verdade Deus está falando com Lúcifer, que estava no coração do rei de Tiro. Então, algumas coisas, como Deus disse em alguns versículos, como por exemplo 3, porventura tu és mais sábio do que Daniel. No versículo 5, sua habilidade e riqueza deixou o seu coração com insana soberba. No versículo 6, você acha que é tão sábio quanto Deus. No versículo 8, te farei descer a cova. E complementa isso no versículo 9. Então, fazendo você descer a cova, o seu inimigo vai matar você. Porventura, quando o seu inimigo matar você, você vai dizer para ele que é um Deus? Olha como Deus trata com o rei de Tiro, ou seja, com Lúcifer que estava nele. Versículo 12. Tu eras o modelo de perfeição e beleza no saber. E no versículo 14, foi ungido como querubim guardião. Porque é isso que ele era. Ele era um querubim ungido. Isso Lúcifer. Mas Deus está falando com o rei de Tiro, que na verdade era um guardião de Lúcifer ali no seu coração. Mas aí Deus disse para ele no versículo 17, mas o seu coração se elevou e o teu coração em soberba. Por isso vou derrubar você. O seu coração se encheu de soberba, por isso eu vou derrubar você. E como Lúcifer já tinha caído do céu e Deus, exatamente isso que fez com Lúcifer, estava agora dizendo para o mesmo governante de Tiro, eu vou derrubar você por causa da sua soberba. Então a soberba é o primeiro passo para a queda. Se alguém se ensoberbecer, vai cair. O nosso terceiro personagem aqui, que deixou a soberba tomar conta, chama-se Naamã. Naamã era o comandante da Síria. E ele foi lá para Israel para poder Eliseu curá-lo. E quando Eliseu disse para ele, vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão, ele não quis mergulhar. E não era porque o Jordão era sujo, mas porque ele tinha lepra. E quando tirasse a roupa, ia aparecer a lepra. E quem é orgulhoso não deixa ninguém saber dos seus defeitos. Eu não quero que ninguém saiba dos meus defeitos. Não conta para ninguém. Ninguém pode saber dos meus pecados.
esse negócio é meu, e ela esconde os próprios defeitos, esconde as próprias doenças. Ela fica doente, mas não conta nada para ninguém. Ninguém pode saber que eu fui contaminado por um câncer ou por uma leucemia, sei lá, que são diferentes, né? Ou por uma diabetes. Ninguém pode saber. Então, aí ele estava aqui escondendo os seus próprios defeitos. E o nosso quarto personagem aqui, da soberba que toma conta do coração, chama-se Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele tinha feito muitas coisas complicadas, inclusive ele fez uma estátua muito alta, e a estátua era uma imagem dele mesmo, uma foto dele. Construiu uma estátua dele e mandou todo mundo prostrar e com o joelho no chão, adorando a imagem dele como sendo Deus, porque ele se considerava um Deus. No capítulo 4, no versículo 33, diz que Deus mandou uma sentença para Nabucodonosor, dizendo para ele que Deus o tiraria do ciclo da inteligência por causa dos seus pecados, que era a soberba, o orgulho. E aí, a Bíblia diz que na mesma hora a sentença se cumpriu. E Nabucodonosor, a Bíblia diz que ele foi expulso do meio dos homens, das pessoas, e foi mandado para o mato, para o campo, para comer palha como boi, pastar como boi. Passando o tempo, ele cresceu unha, cresceu pelo como de águias, tal, e era um animal no campo. E as pessoas sabiam disso, e ia lá, mas não podia fazer nada, porque ele perdeu o juízo de gente. Ficou igual um animal, a mesma ideia de uma vaca de pastar, estava lá Nabucodonosor pastando. Isso que acontece quando o orgulho toma conta do coração. Deus pode levar a gente para passar por situação tão terrível e a gente vai imaginar, por que só eu que tenho que sofrer? Por que tudo isso acontece comigo? Por que os outros passam bem e eu que tenho que passar mal? E começamos a questionar a nossa condição de miserabilidade, quando na verdade é Deus dizendo, esse é o fruto do seu orgulho. Você se acha o grande, então eu vou te abater. Deus abate os orgulhosos. E aí, o nosso quinto personagem aqui chama-se Amã, que é diferente de Naamã. Amã viveu nos períodos ou nos dias da rainha Esther. E Amã era um comandante do rei da Síria. E aí o Amã, ao entrar no palácio, todo mundo se curvava perante Amã, menos Mardoqueu, que era judeu. E Mardoqueu não se curvava perante Amã. Amã fez uma forca para matar Amã. E sabe quem é que foi morto nessa mesma forca? Ele mesmo. Então a gente tem que tomar cuidado com o que fala para os outros, porque vai acontecer com a gente. Se você dizer para os outros, tomara que você seja saudável, você terá saúde. Tomara que você seja rico, você será rico. Tomara que você prospere, é o que você deseja para todo mundo, então você vai prosperar. Mas o dia que você dizer para alguém assim, seu safado, a safadeza vai tomar conta de você. Seu sem vergonha, sem vergonhice vai tomar conta de você. O que a gente planta para os outros é o que vem para a gente. Naamã plantou algo para Mardoqueu e ele pagou exatamente o que ele tinha plantado para Mardoqueu. E o nosso sexto e último personagem chama-se Sansão. Em rápidas palavras, Sansão era uma pessoa que Deus escolheu para trabalhar para ele, mas de repente ele brincou com as coisas sérias. E houve muitas coisas que ele fez que não deveria ter feito. E uma delas foi brincar com algo tão sério que era a forma como Deus deu a força para Sansão. E a força de Sansão era ele ter sido escolhido por Deus como nazireu. Ou seja, alguém que é escolhido para uma determinada função, com um determinado objetivo, com um determinado comportamento. E o dele era de não cortar o cabelo. E cresceu sem cortar o cabelo. Nunca havia cortado o cabelo porque ele era nazireu escolhido. E aí a Dalila começou. Conta onde está a sua força. Conta para mim, por favor. Você não me ama. Se você me amasse de verdade, você contaria onde persiste a sua força. Aí começou a importunar. Aí ele começou a brincar com coisa séria. Olha, se você fizer isso, aquilo, outro, eu vou perder as minhas forças. Se você fizer aquilo, outro, também vou perder a minha força. Aí fazia e de repente chamava, os filisteus vêm aí.
e na verdade era só uma mentira que ele estava contando, e não tinha perdido a força, e voltava de novo, arrebentava tudo, porque a força voltava nele. Aí, se amarrarem-me com uma corda nova, também poderá vir e acabar com toda a minha força. Amarrar, aí a mulher dele amarrou com corda nova. Sansão, os filisteus vêm aí. Ele despertou, acordou que estava dormindo, rebentou a corda nova e estava pronto para a guerra de novo. Se fizer uma trança no meu cabelo, e eu vou perder a força. Fez uma trança no cabelo dele. Sansão, os filisteus vêm aí. Ele levantou e quebrou tudo de novo, porque a força não saiu. Mas ele começou a mentir, brincar com coisa séria. E aí, deu no que deu, e a gente sabe do que aconteceu com Sansão. E aí, para terminar essa palavra, conclusão. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros. Não reclame um dos outros. Não reclame do seu marido, não reclame da sua mulher, não reclame do seu filho, não reclame do seu líder, não reclame do seu liderado, não reclame do seu patrão, não reclame do motorista, não reclame do prefeito, não reclame, não vos queixeis uns dos outros. Mas se tiver alguma coisa para resolver, como eu faço, pastor, conversa com a pessoa. Não reclame dele, fale com ele. Não reclame dela, fale com ela. Não reclame do seu patrão, fale com ele. É diferente. Se você tem alguma coisa contra uma pessoa, fale com a pessoa, mas nunca com uma terceira pessoa sobre aquela. Quem está me entendendo? Se tem alguma coisa que você não gostou do jeito da pastora Sônia, fale com ela, mas não fale dela. Tem alguma coisa que você não gostou do jeito da Miriam, fale com a Miriam, mas não fale da Miriam. Não gostou do jeito da Giselda, fale com Giselda, mas não fale da Giselda. Isso serve para qualquer outra pessoa, só estou dando um exemplo. E a Bíblia diz assim, Romanos 12, 16, o qual nós já lemos: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. A humildade precede a honra. Daniel 4:37. Foi a própria palavra do próprio Nabucodonosor, depois que ele saiu lá, depois de tanto tempo lá pastando como capim, Deus restaura ele, aí ele reconhece a grandeza de Deus. Aí ele vai dizer: agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos Reis, Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos e juízo, e pode humilhar quem ele quiser por causa da soberba. Nabucodonosor se tornou soberbo e Deus humilhou. E agora ele reconhece: eu reconheço o Deus dos céus. Eu louvo e exalto o Todo-Poderoso, porque ele pode humilhar quem se exalta. 2 Coríntios 12:7. E para que não me ensoberbecesse, Paulo dizendo, para que eu não ficasse soberbo, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte, ou não me exaltasse. Quando a pessoa se exalta, Deus coloca um espinho na carne. Isso é normal. A gente tem um problema que a gente não consegue resolver. Está lá. E não consegue resolver. Foi o que aconteceu com Paulo. Ele não conseguia resolver um problema. Mas para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não achasse que era melhor que os outros. Qual era o defeito que Deus colocou em Saulo? Não sei. Ninguém sabe. Mas ele tinha um problema. E não importa o problema que ele tinha. O certo é que nós precisamos aprender a conviver com os nossos problemas e não esconder e nem querer ser melhor do que os outros por causa da nossa fragilidade. E aí, esta é a palavra que eu quero que você leve para a sua casa. Jeremias 9, 23, 24. Não se glorie o sábio nem sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre toda a terra, pois é dessas coisas que eu me agrado, declara o Senhor. Ou seja, o que é que a Bíblia está nos dizendo através de todos esses versículos, esses textos que nós acabamos de ler? Primeiro, baixe a bola. Baixe a bola um pouco. Seja um pouco mais humilde, mais calmo. Não reclame dos outros. Não fale mal de ninguém, não murmure.
Pare de rejeitar as pessoas. Respeite-as. Respeite todas as pessoas. Não importa a ideia mais esdrúxula que uma pessoa possa ter, respeita ela. Você não precisa aceitar a ideia dela, mas não despreze as pessoas por causa das suas ideias, por causa do seu jeito de ser. Escute mais, ame mais, considere mais, seja mais humilde, porque Deus tem prazer de levantar os que se humilham, mas Deus também tem a obrigação, a Bíblia diz, de humilhar aqueles que acham que é melhor que os outros. Que Deus possa nos abençoar nesse dia poderoso, abençoado de Deus. E eu quero convidar você para a gente orar ao Senhor agora. E logo em seguida estaremos celebrando a ceia do Senhor. Vamos ficar de pé. Toda honra e toda glória pertence ao Senhor nosso Deus.